Hoje, nosso texto de meditação vai ser do versículo 10 até o versículo 17, com a graça de Deus. Na semana passada, nós vimos os primeiros 9 versículos dessa carta, em que Paulo relembra aos coríntios quem ele era, quem os coríntios eram, quem aquela igreja era e quem Deus era. E nós aprendemos que nós precisamos valorizar a igreja local em nossas vidas e também ter paciência, porque a igreja está em um processo de amadurecimento que terminará apenas quando o Senhor Jesus voltar. E hoje, como eu havia falado, o apóstolo Paulo agora vai começar a confrontar aqueles irmãos. Ele vai começar a exortá-los, a tentar corrigir, ajudá-los a corrigir os problemas que aquela igreja estava enfrentando. E o primeiro problema que Paulo vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 4 é a divisão dentro da igreja. Então, Paulo, os irmãos vão ver, Paulo não vai falar apenas de divisão, porque ele vai trabalhar o âmago, o que estava causando aquilo. Então, serão vários temas, mas que todos eles se ligam a um só: a divisão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E nós veremos nesse texto que a divisão dentro da igreja precisa ser tratada com seriedade, pois Cristo deseja que o seu povo viva em união. Então eu quero que você saia daqui com essa verdade na cabeça: a divisão dentro da igreja precisa ser tratada com seriedade, pois a vontade de Jesus é que o seu povo viva em união. Então vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, que ele vai dizer assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes, eu vos rogo, que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus nessa noite. Bom, esses poucos versículos aqui estão divididos, nós vamos dividi-los em duas partes. Na primeira parte, do versículo 10 ao versículo 12, nós veremos o relato da divisão. O que Paulo fala que estava acontecendo naquela igreja, ou melhor, o que ele ouviu que estava acontecendo naquela igreja. Como que a divisão estava se manifestando naquela igreja. E na segunda parte, do versículo 13 até o 17, nós veremos como Paulo começa a tratar a divisão naquela igreja. Então, o relato da divisão e o tratamento para a divisão. E Paulo inicia no versículo 10 com um pedido solene, rogando para que os irmãos em Corinto estivessem caminhando em unidade. E ele diz: unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo quer que aquela igreja esteja em paz e que estejam unidos em mente e propósito. Paulo quer que eles deixem de lado as brigas e caminhem com o mesmo entendimento do Evangelho. Mas quando nós olhamos que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, o que será que Paulo está falando aqui?
Que todo mundo tem que ter a mesma opinião acerca de todas as coisas? Com certeza não. Nós veremos depois que Paulo fala da importância da diversidade dentro da igreja. Paulo não está pedindo uniformidade, Paulo está pedindo unidade. Que eles tenham o mesmo propósito, que o fundamento deles seja o mesmo, e ainda que muitos pensem diferente, que eles estejam unidos em glorificar o nome de Jesus e edificar a igreja. Os coríntios não estavam pensando em glorificar o nome de Jesus, pelo contrário, eles estavam se dividindo e querendo um estar mais certo do que o outro, cheio de picuinhas dentro da igreja, em que cada um queria se sobressair. Por isso Paulo pede: eu quero que vocês tenham o mesmo propósito, a mesma vontade de glorificar o nome de Jesus. E aí ele diz no versículo 11, e é interessante, ele diz assim: pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Paulo, ele fala quem foi a fonte da sua informação. Nós não sabemos quem é Cloe, mas é uma irmã que os coríntios conheciam, para Paulo ter citado o nome dela. E os membros da família dela, os membros da casa dela, foram lá e relataram para Paulo o que estava acontecendo. Isso é interessante. Paulo não fica de nhenhenhen aqui. Paulo não diz assim: um passarinho verde me contou. Paulo não diz assim: fiquei sabendo. Não. Paulo diz a fonte. Paulo diz de quem ele ouviu. Isso aqui é uma importante lição para nós. A igreja estava dividida em grupos. Imagina se Paulo viesse com essa conversinha: fiquei sabendo. Imagina a briga, um grupo acusando o outro acusando o outro, foram vocês. Paulo já acaba com isso. Eu fui informado pela casa de Cloe. Eu fico imaginando a igreja de Corinto, né? Pensando, mas é um povo X9. Falar para Paulo o que está acontecendo, mas eles fizeram certo em relatar ao apóstolo daquela igreja o que estava acontecendo. E Paulo diz que ouviu de que havia brigas. No final do versículo 11 ele diz: os ânimos estavam tão aflorados que aqueles irmãos não conseguiam mais conviver em paz. Eles estavam brigando entre si. E agora ele vai para o versículo 12. E ele vai dizer como que aquela divisão estava se manifestando e acontecendo dentro da igreja. E ele diz assim: refira-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Então os irmãos estavam brigando em si por causa dos líderes que haviam passado por aquela igreja. Então existiam aqueles que se diziam de Paulo. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Os primeiros membros daquela igreja se converteram debaixo do ministério de Paulo. Então alguns gostavam mais de Paulo, e aí eles ficavam com Paulo. E aí tinha os que gostavam mais de Apolo. Por quê? Quando Paulo sai da igreja de Corinto e vai plantar outra igreja, ele deixa Apolo. Apolo foi o pastor da igreja de Corinto depois de Paulo. E diz, Atos capítulo 18, que Apolo era muito eloquente e muito sábio nas escrituras. E eloquência era algo muito valorizado pela cultura grega. Os gregos amavam a retórica. Por isso, foi muito fácil Apolo cair na graça daquela igreja. Então alguns começaram a ficar no time de Apolo. E outros se diziam de Cefas. Cefas é o nome aramaico para Pedro. Então Pedro, nós não sabemos se ele foi até Corinto. Nós não sabemos, não temos essa informação no Novo Testamento. Mas também não é impossível. De qualquer forma, Pedro era o líder dos apóstolos, dos 12. Pedro era um pregador muito famoso, principalmente por causa da sua pregação em Pentecostes. E aí, por último, Pedro, Apolo, Paulo, Apolo, Pedro, aí tinha o grupo que se dizia de Jesus. A gente acha que é novo, né, esse negócio. Eu não sou calvinista nem arminiano, sou de Jesus. Esse negócio é velho. E aí talvez você pense assim,
esse está certo, eu estaria com esse grupo aí. Esse grupo que é de Jesus, deixa eu te dizer, esse era o pior deles. Porque quando eles diziam, sou de Jesus, sabe o que eles estavam falando? Eu não preciso de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu não preciso de ninguém que me ensine a palavra. Eu vou direto na fonte. Eu sou espiritual. Eu não preciso de ninguém que me ensine. Sou autossuficiente. Então esse era o grupo de Cristo, os top, os bonzão de lá, que achava que poderia caminhar sem o auxílio de uma liderança. E essa divisão da igreja de Corinto também era um reflexo da cultura deles. Veja, eles estavam inseridos em uma cultura grega, onde existiam vários deuses. E os arqueólogos já encontraram lá, cavando na cidade antiga de Corinto, frases do tipo, eu sou de Afrodite. Não dos crentes, tá? Dos descrentes. Eu sou de Afrodite. Ou outros que diziam, eu sou de Deméter, que são os vários deuses. Então, se dividiam os seguidores de Afrodite, os seguidores de Zeus, os seguidores de Artemis, e por assim vai. E parece que essa cultura mundana entrou dentro da igreja de Corinto. É aquele caso, né? A gente sai do mundo, mas o mundo demora para sair da gente. É um processo. E estava acontecendo tudo isso dentro da igreja. E aí talvez você diga assim, Léo, agora eu entendi. Então, eu não posso ter um ou mais pregadores que eu gosto de escutar, ou um ou outro autor que eu prefiro ler. Eu preciso ouvir todo mundo, receber de todo mundo, ler todo mundo, sim ou não? Não, meu irmão. Pastor Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto, diz que a gente não pode deduzir desse texto que é errado termos um pregador, ou escritor, ou teólogo que nós preferimos. Naturalmente, nós temos mais intimidade com a maneira que um fala, com a maneira que o outro escreve. Muitas pessoas podem ler esse texto e entender que todos os que carregam título de pastor devem ser igualmente escutados. Não é bem assim. Não é bem assim, tanto que existem muitos versículos bíblicos no Novo Testamento, dizendo que temos que ter cuidado com os falsos profetas. Todos aqui, Pedro, Paulo, Apolo, eram pregadores fiéis da palavra de Deus. Nem todo pastor prega com fidelidade. Nem todo pastor prega o texto com fidelidade. Então, meu irmão, não é errado você ter um pregador que você escuta mais. Não é errado você preferir Augustus Nicodemos ou o pastor Jonas Madureira do que Silas Malafaia. Na verdade, errado é o contrário, né? Não tem problema. Não tem nenhum problema. O problema que estava acontecendo na igreja de Corinto é que eles estavam pegando essas preferências e dividindo a igreja. Poderia nem ser com pregador, poderia ser com música. O time que só quer hino e o time que quer música contemporânea. O time que quer bateria e guitarra e o time que só quer piano. Então o ponto não é apenas ter alguém que você se identifica mais. O ponto é você pegar isso e querer dividir a igreja. E querer fomentar picuinha dentro da igreja. Então esse era o principal problema. Mas tinham outros problemas que vinham de tabela. Vamos pensar aqui comigo. O principal problema era divisão dentro da igreja. Esse era o problema central, certo? Esse era o problema central. Mas há outros problemas aqui. Ao se dividirem em grupos, eles estavam também rejeitando a autoridade espiritual mandada pelo próprio Deus. Pensa comigo. Ao se dizerem, eu sou de Apolo, o outro grupo, ao dizer, eu sou de Cefas, e o outro grupo, ao dizer, eu sou de Cristo, o que é que eles estão dizendo por tabela? Eu estou contra Paulo, certo? Eu estou contra Paulo. Por quê? Porque eu sou de Cefas, porque eu sou de Jesus, porque eu sou de Apolo. Então, o problema
da divisão era mais profundo. Eles estavam rejeitando uma autoridade espiritual sobre eles. Lembra que Paulo começa, domingo passado nós vimos se dizendo apóstolo, alguém que tinha autoridade, por quê? Porque os coríntios estavam rejeitando. É claro que existem motivos legítimos para rejeitarmos uma autoridade espiritual. Quando ela fala fora da palavra de Deus, quando ela quer entrar em um âmbito que não é de um pastor, de uma autoridade espiritual. É claro que existem pecados que desabonam uma pessoa ao ministério. Mas tirando essas exceções, ao rejeitar uma autoridade espiritual da igreja, nós estamos criando uma cisão. Mas também havia outro problema. Na divisão, eles estavam rejeitando uma autoridade espiritual, que era Paulo, mas também eles estavam dando importância demais, colocando esses pregadores em um patamar que eles não deveriam estar. Nós já vamos ver isso, tá? Mas eles estavam pegando Paulo, o time de Paulo, pegando Paulo, o time de Pedro, pegando Pedro, o time de Apolo, pegando Apolo e colocando no lugar que eles não deveriam estar. Idolatrando esses homens. Quando nós chegamos a um ponto de não questionarmos, de obedecermos cegamente a um pastor, cegamente, nós estamos incorrendo em um erro grave. Quantos pastores exigem obediência cega de suas ovelhas? Vocês sabem, não sabem? Quantos pastores querem mandar ou desmandar na vida dos membros da igreja? Muitos dos irmãos que vieram de outras igrejas passaram por isso de uma forma ou de outra. Muitos pastores se tornam quase deuses na vida de uma pessoa. São idolatrados. O que eles falam é lei. Fora das Escrituras. Estou falando aqui fora das Escrituras. Os coríntios estavam fazendo isso também. Idolatrando homens, colocando eles em um lugar que eles não deveriam estar. Então esse é o relato da divisão. Esses irmãos estavam se dividindo em grupos de acordo com o seu pastor preferido, brigando entre si e exaltando homens a um lugar que eles não deveriam estar, ao mesmo tempo que rejeitavam Paulo. Então olha a bagunça que está acontecendo na igreja. Uma bagunça. Mas agora Paulo vai começar a correção. Essa correção vai durar, como eu falei, até o capítulo 4. Tá? Então nós vamos começar do começo aqui. Do versículo 13 ao 17, Paulo vai mostrar que o que eles estavam fazendo, o que aquela igreja estava fazendo, era assim, algo terrível. E chegava ao ponto de manchar a própria mensagem do Evangelho. Era algo assim, que não fazia nenhum sentido à luz do Evangelho. No versículo 13, Paulo começa fazendo várias perguntas. Ele diz assim: será que Cristo está dividido? É uma pergunta absurda, quase sem nexo. Só existe uma resposta para isso. Qual é? Será que Cristo está dividido? Não. É óbvia a resposta. Mas Paulo está dizendo que o fato daqueles irmãos estarem se dividindo era tão absurdo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo não está dividido. Então eles estavam indo contra o próprio Evangelho, contra a própria mensagem do Evangelho. E ele continua as suas perguntas. Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Será que foi Paulo crucificado em favor de vocês? Qual é a resposta? Não. É como se Paulo estivesse dizendo: por que é que vocês, o grupinho de Paulo aí, estão me colocando num patamar que eu não deveria estar? E claro, isso vale de tabela para os de Apolo e para os de Cefas. Por acaso eu que morri por vocês lá na cruz? Eu que perdoei o pecado de vocês? Por que vocês estão fazendo isso então? E é interessante para mostrar que Paulo era contra essas divisões, obviamente. Paulo estava contra essas divisões. E Apolo e Pedro, também temos todos os motivos para crer nisso. Que eles estavam contra, eles não estavam fomentando isso, pelo contrário, os coríntios estavam fazendo isso sem a vontade deles, contra a vontade deles. E aí ele vai para a última pergunta.
Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Mais uma vez, é uma pergunta com uma resposta óbvia. Vocês, igreja, foram batizados em nome de Paulo? Não. Ser batizado no nome de alguém significa que você está se identificando com aquela pessoa e que você está devotando a sua lealdade última àquela pessoa. Nós fomos batizados no nome da Santíssima Trindade. Nós fomos batizados por ordem de Jesus, porque nos identificamos com Jesus em sua morte e renascemos para uma nova vida com Jesus. Então Paulo está falando, a lealdade última de vocês é para Jesus. Por que vocês estão aí se brigando por causa de homem? Colocando eles num patamar que eles não deveriam estar. Nem eu, nem Pedro e nem Cefas fomos crucificados por vocês. Nem Apolo. Paulo está relembrando aqueles irmãos que o único digno de adoração, que o único que devemos devotar lealdade cega é a Jesus. Por assim dizer, cega. É a Ele, lealdade última, submissão total de vida. Ele é o cabeça da igreja. E ele continua no versículo 14. E ele fala uma frase, no mínimo interessante. Ele diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Você já viu o pastor dar graças a Deus por não batizar? Eu nunca vi. Peraí, já vi, Paulo. Pelo contrário, a gente dá graças quando a gente batiza, a gente quer batizar. A gente quer pessoas se identificando com Jesus, mostrando que estão se entregando para Jesus. Mas Paulo diz que no fundo foi bom ele não ter batizado quase ninguém. Aí ele vai lembrar, né? Ele lembra que batizou Crispo, Gaio e no versículo 16 a casa de Estéfanas. Poucas pessoas. Ele diz que foi bom no fim ele ter batizado pouca gente, para que essa divisão não se fomentasse ainda mais. Parece que os irmãos estavam se brigando até por quem batizou. Não, eu fui batizado por X. Não, mas eu fui batizado por Y. Então Paulo fala, olha, graças a Deus que eu não batizei muitos de vocês, hein? Senão essa divisão podia estar pior. Podia estar pior. É por isso que ele diz, né, no versículo 15, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Vocês não me seguem. Vocês não são discípulos de Paulo. Vocês são discípulos de Jesus. Vocês devem lealdade a Jesus. Então foi bom eu não ter batizado muitos de vocês. E ele encerra no versículo 17, dizendo, afinal, falando sobre a sua própria missão, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo termina lembrando a ênfase do seu ministério, para aquilo que ele foi chamado. Paulo diz que ele foi chamado, e a sua ênfase era a evangelização, a pregar o Evangelho. Paulo era um missionário desbravador. Ele chegava num lugar, pregava o Evangelho, e depois ele ia para outro. Pregava o Evangelho, formava uma igreja, deixava uma liderança e depois ia para outro. Pregava o Evangelho, deixava uma liderança e depois ia para outro. Aí depois de um tempo ele voltava para essas igrejas, para ajudar, para encorajar os irmãos. Mas Paulo está lembrando, olha, a ênfase do meu ministério é a pregação do Evangelho. E ele faz isso, ele prega o Evangelho, não com sabedoria de palavra, ele diz. A cultura da cidade de Corinto, como eu falei, era muito influenciado pelos gregos. Valorizavam então os filósofos, os grandes discursos, a retórica. Paulo diz que ele não veio pregar aos coríntios somente como aqueles filósofos, com sabedoria de palavra. Porque os coríntios valorizavam muito isso. Paulo não é contra, obviamente, a oratória. Ele usa muitos recursos. Ele cita filósofos, poetas gregos,
Se nós estudarmos os seus discursos, veremos que ele se importa com isso. Mas o que importa mais para Paulo não é a forma, é o conteúdo. Então ele foi enviado para pregar o Evangelho. Gostem os coríntios da forma com que ele fazia isso ou não. Então, essa foi a correção de Paulo. O que Paulo quis mostrar para eles, como Paulo tentou corrigi-los, mostrando que não fazia sentido eles estarem devotando tanta lealdade a meros homens. Mostrar que Cristo morreu para que o seu povo tivesse unidade. Cristo não está dividido. Cristo é um só. A igreja, então, que é o seu corpo, deveria ser uma só e caminhar em unidade. Mas antes de passarmos para as aplicações, é importante fazermos um comentário aqui. Paulo não está ensinando que a unidade é absoluta, é um fim em si mesmo. Deixa eu contar uma história. Por exemplo, nós cremos piamente que Martinho Lutero esteve certo ao romper com a Igreja Católica no século XVI. Ele tomou os passos corretos. Ele escreveu aquilo que estava contrariando a doutrina bíblica do Evangelho. Tentou tratar dentro da igreja, em primeiro lugar. Mas não foi ouvido. Foi rejeitado. E então, depois de anos tentando, então ele rompe com a Igreja Católica para seguir o caminho bíblico do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? A unidade, ela não é um fim em si mesma. Muitas pessoas negociam a verdade por causa da unidade, mas isso é errado. Não podemos negociar a verdade por causa da unidade. O próprio Paulo, nós veremos daqui a alguns capítulos, manda expulsar um irmão da igreja. O próprio Paulo, daqui a alguns capítulos, nós veremos mandando expulsar um irmão da igreja. Nós temos que sim, buscar a unidade, mas há um limite, e os limites que a Bíblia apresenta para nós. A unidade deve ser buscada, mas não podemos negociar a verdade do Evangelho. Eu espero, meus irmãos, que se um dia eu começar a pregar outro Evangelho aqui, que você venha me exortar, que você venha falar comigo. E se não haver mudanças, e não tiver outro jeito, que você procure outra igreja onde o Evangelho é pregado. Devemos sim buscar a unidade, mas quando a mensagem do Evangelho está sendo deturpada, quando os limites bíblicos são extrapolados, nós não podemos abandonar a verdade. Não podemos. E parece que pela graça de Deus, a igreja de Corinto não havia abandonado o Evangelho. Eles estavam passando por vários problemas, mas a verdade, a mensagem do Evangelho, ainda estava sendo pregada naquela igreja. E o problema aqui eram os relacionamentos. Irmãos estavam brigando e se dividindo pelos motivos errados. Então aí sim, vamos fazer todo o possível para caminharmos em unidade. Então, essa foi a explicação do texto. Nós vimos como que as divisões estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E nós vimos como que Paulo começa a tratar essas divisões. Lembrando eles de Cristo, que eles devem se devotar a Cristo, que eles devem caminhar em unidade, porque Cristo não está dividido. E agora, nós vamos ver algumas aplicações, 2 aplicações. E a primeira aplicação é, meu irmão, cuide para não estar causando uma divisão dentro da igreja. A primeira é uma aplicação para lembrarmos. Cuide para que você e eu não sejamos culpados de estarmos fomentando divisão dentro da igreja, pois isso é algo sério e grave. Provérbios capítulo 6 é um dos textos mais duros da Bíblia, em que o autor de Provérbios, Salomão, ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia,
Deus odeia. Ele diz, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Ai, Deus odeia, Deus detesta? Detesta. E Ele vai listando várias coisas. Ele lista olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. Aí ele chega no final, a última. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca divisões. Aquele que provoca conflitos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lista divisões e facções como uma obra da carne. Uma obra da carne. E divisão é algo tão sorrateiro que muitas vezes nós estamos cooperando para essa divisão, ou nós estamos vendo pessoas causando essa divisão e não percebemos. Então, por isso é bom nos perguntarmos, como nós podemos causar divisão? Como que a divisão pode acontecer dentro da igreja? Primeiro, fofoca. Fofoca divide igreja. Meias verdades, telefone sem fio, interpreta errado o que o irmão fez, o que o irmão falou, e aí fica passando sem lá conferir com ele. Divide igreja. Quando nós queremos causar discórdia entre irmãos, às vezes nem é algo assim escondido, é algo já público, mas nós falamos para um outro irmão, com o intuito de causar intriga, de minar a visão daquele irmão. Isso é causar divisão. Quando eu falo para outro com a intenção de que aquela pessoa pense mal da outra. Mas existem mais. Contrariar o ensino de púlpito da igreja. Não precisamos ter a mesma opinião que tudo dos pastores. Com certeza não. Mas sair contrariando o que foi falado é um pecado de divisão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Irmãos que ficam sorrateiramente tentando minar o ensino pastoral dentro da igreja, a visão pastoral dentro da igreja. Isso é uma forma de causar divisão. Outra maneira é desprezar alguma autoridade pastoral da igreja. Como eu falei, esses grupos 3 desses grupos estavam contra Paulo. E eles estavam causando divisão dentro da igreja. Rejeitar uma autoridade espiritual da igreja abre margem para divisão. E aqui agora eu preciso fazer uma pausa para uma palavra pastoral. Irmãos, nós vamos começar a chamar pessoas que estão fazendo isso. Nós vamos começar a tratar com seriedade, porque é isso que Paulo acabou de nos ensinar. É ou não é? É ou não é? Então nós vamos começar. Já demos tempo. Nós vamos tratar a divisão com a seriedade que precisa ser tratada. Mas ainda existem outras maneiras mais sutis. Por exemplo, me isolando. Ah, pastor, você sabe como é que é, né? Assim, eu sou tímido. Eu sou, assim, meio tímido. Eu gosto de chegar um pouquinho atrasado e sair um pouquinho mais cedo. Irmãos, meu irmão, eu sei que você não tem a intenção de estar dividindo a igreja, mas você está cooperando para isso, sem querer. Está cooperando para isso, sem querer. Ou quando eu não me esforço para conhecer outros irmãos da igreja, muitos de nós temos os nossos grupos de afinidade, e não tem nada de errado com isso, nada de errado. Mas quando eu só fico nesses,
sem me esforçar para tentar conhecer um outro irmão, de um, assim, mais distante, então, indiretamente eu estou cooperando para a divisão da igreja. Indiretamente. E eu poderia citar mais outros motivos, mas isso aqui está bom, né? Já deu para refletir um pouquinho. Então, primeira aplicação, meu irmão, precisamos cuidar para não sermos encontrados fomentando divisões na igreja. Mas agora eu vou para a segunda e última aplicação. Nós precisamos buscar a unidade da igreja. Não basta apenas não provocarmos divisões. Isso é 50% do caminho. Precisamos buscar intencionalmente a unidade. Pensa numa ilustração. Pensa num casamento que está ruim. E aí o casal fica mentindo um para o outro. E aí, naturalmente, o relacionamento esfria. Para restaurar o relacionamento, não basta apenas parar de mentir. Precisa investir ativamente naquele relacionamento. Ter um tempo de qualidade, orarem juntos, jantarem juntos, saírem, e assim por diante. É a mesma coisa com a unidade da igreja. Não basta apenas não estar falando mal dos irmãos. Não basta apenas não estar falando mal da teologia pregada pelos pastores. Não basta apenas não estar fazendo isso. Eu preciso buscar ativamente a unidade da igreja. Como que nós podemos fazer isso? Abra comigo aí, Filipenses, capítulo 2. Vai um pouquinho para frente aí de Coríntios. Olha o versículo 1. Filipenses 2, 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo está dizendo para eles, olha, eu quero que vocês sejam unidos, se vocês fizerem isso, vocês vão completar a minha alegria. Mas daí ele vai dizer como que eles têm que buscar essa unidade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí ele vai para aquela parte famosa, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas o que Paulo está falando? Gente, busca a unidade. Busca a unidade. Como? Olha, basicamente o que ele está dizendo, luta contra o orgulho. Para de pensar só nos seus interesses. Começa a considerar o dos outros, o interesse dos outros também. Pense nos outros irmãos. Deixa-me dar um exemplo. Todos nós aqui temos nossas preferências musicais. Se dependesse de uns, só teríamos hinos. Se dependesse de outros, não teríamos hinos. Se dependesse de uns, só teríamos piano e voz. Se dependesse de outros, uma banda com uma orquestra. E aí, a gente pega e fica brigando por preferência. Não, porque eu prefiro assim. Não, mas eu prefiro assado. Gente, a gente tem que considerar os outros também. Não dá para fazer só do nosso jeito. Claro que existe interesses legítimos e ilegítimos. Mas eu não posso menosprezar achando que é o meu que é o melhor. Que o meu tem que se sobressair. Eu não posso brigar pelo meu gosto pessoal. É isso que Paulo está dizendo. Bem simples, bem simples. Não façam simplesmente pelo interesse de vocês. Volta um pouquinho em Filipenses, Efésios 4, texto que lemos aqui.
Olha o versículo 1 ao 13, Efésios 4, 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Mais uma vez, Paulo está ordenando, gente, busca a unidade, façam de tudo para buscar a unidade no vínculo da paz. Como Paulo, sejam sempre humildes. Preciso renunciar a meus interesses pessoais, deixar o orgulho de lado, o orgulho só atrapalha. O orgulho muitas vezes nos faz não querer perdoar, ou nos faz não querer pedir perdão quando a gente erra. Então deixa de lado, diz Paulo. Mas também precisamos ser mansos ou amáveis. Muitos de nós somos explosivos, grosseiros, e com isso dificultamos a unidade da igreja. Mais uma vez, não bote desculpa no temperamento. E ele continua, por fim, devemos ser longânimos, suportando uns aos outros em amor. Precisamos aprender a andar a segunda milha. Precisamos estar prontos a perdoar 70 vezes 7. Então, olha a ênfase bíblica. Eu poderia continuar citando vários outros textos, mas eu acho que os irmãos vão entender, né? Para eu buscar a unidade da igreja, eu preciso mudar o que primeiro? Aqui, com a ajuda de Jesus. Eu preciso mudar. Eu preciso, intencionalmente, buscar essa unidade da igreja. Então saia daqui, irmãos, com alguns passos práticos para buscar a unidade da IB. Primeiro, ore por essa unidade. Nós estamos em um processo de restauração. Nós precisamos orar pela unidade da nossa igreja. Então ore. A unidade vem do Espírito. Só Jesus pode prover essa unidade. Então a gente precisa orar e pedir para Jesus. Um outro passo prático, se você está com um relacionamento estremecido com algum irmão da igreja, que tal tomar o primeiro passo para a reconciliação? Que tal? Se você está de alguma forma fomentando divisão, confesse e se arrependa, para. De alguma forma, com o que a gente falou. Zele pela unidade da igreja, meu irmão. Talvez você não está causando divisão, ainda está buscando a unidade. Lembra dos da casa de Chloe aqui, que foram instrumentos de Deus para que essa igreja fosse tratada. Eu e você somos responsáveis pela unidade da igreja. Então, se você está vendo alguma coisa acontecer, meu irmão, faça como os da casa de Chloe. Procura a gente. Ou vai você, primeiro passo, vai você. Ou às vezes o problema está muito grande, procura a gente. Faça como os da casa de Chloe. E por fim, o último passo prático. Que tal chamar alguém que você nunca chamou para ir na sua casa? Que tal? Não é muito difícil, né? Ou para tomar um café. Ou para sair comer. Alguém que você nunca chamou. Alguém que você só cumprimenta aqui na igreja. Dá um abraço. Que tal? Hospitalidade é um mandamento bíblico. E muito enfatizado ainda por cima. Não é pouco, não. Vamos começar a praticar isso para o bem da unidade da igreja. Então, meu irmão, essas são as duas aplicações. Vamos cuidar para não sermos culpados de estarmos causando divisão dentro da igreja. Mas não apenas isso. Vamos buscar unidade. Vamos orar. Vamos tomar passos práticos e atitudes para que a nossa igreja possa caminhar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria de encerrar chamando a atenção para o versículo 10. Volta lá para 1 Coríntios. Eu deixei para enfatizar no final.
Paulo diz assim, quando ele vai começar o seu pedido solene: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo vai pedir para eles aqui, ele invoca antes a autoridade de Jesus. Era tão solene, tão importante, Paulo estava certo de que Jesus queria tanto a unidade da igreja, que ele invoca Jesus. Ele diz para aquela igreja que era o próprio Jesus que desejava aquilo. Era o próprio Senhor Jesus. E por que Paulo faz isso? Porque Jesus morreu, meu irmão, pagou um alto preço, como nós cantamos, para que eu e você pudéssemos caminhar em unidade. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, com certeza. Mas Jesus morreu por outras coisas também. E uma delas é para que eu e você pudéssemos caminhar em unidade. Para que eu e você pudéssemos caminhar em unidade, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Jesus é o maior interessado na unidade da igreja. Jesus é o maior interessado na unidade da Igreja Batista Itaipu. Não sou eu e nem você. Jesus é o único que tem a capacidade de nos fazer caminhar em unidade. Por isso eu queria encerrar essa pregação com um momento de oração. E como esse é um pedido importante que Paulo invoca o Senhor Jesus Cristo, e nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está aqui,